Oito Pilares Podcast, episódio 8, Feitiços e Rituais. Fala galera, eu sou o Big. Eu sou o Kelvin. E estamos de volta para mais um episódio do Oito Pilares Podcast, o podcast sobre Fábula Última. Kelvin Lima, pensaram que tinham me derrotado, mas estou de volta, cara. Pois é, né? Além disso, a gente é teimoso. O Kelvin aí teve uma pequenas férias aí do episódio 7, mas a gente vai falar sobre o que hoje, Kelvin? Hoje nós vamos falar sobre sistema de magia de Fábula Última, feitiços e rituais. O pessoal tava pensando que a gente ia fazer os podcasts das classes agora, né? Mas estamos dando uma enrolada, né? Vários debates internos sobre esse podcast das classes aí, pra gente trazer um negócio legal aí pra vocês. É isso aí. A gente volta daqui a pouco com notícias e comentários. Kelvin, começando com a notícia que desenrolou uma pequena crise no podcast, que foi o lançamento do Aperte Start pela Jambô Editora no dia 3 de junho e o negócio dos termos, né, cara? Rolou muita polêmica aí, muito debate. Fiquei sabendo que teve uma pessoa que mandou altas mensagens aí pra galera. Não, eu mandei mesmo. O cara chegou a colocar e dizer assim, não, porque mudaram por tua culpa, porque tu encheu tanto o saco dos caras. Mas eu acho que não foi só eu, não, pô. Assim, mas na minha cabeça você foi o estopim, que eu tenho certeza que ninguém mais passou a tarde inteira debatendo isso. Quando o Aperte Start ele foi lançado dia 3, a gente já estava sabendo que ia ser lançado porque a gente recebeu o e-mail de parceria da Jambô e tem um pré-start a caminho da minha casa que eu pensava que ia chegar antes do dia 3, acabou que ainda tá preso no correio em algum lugar, um limbo do correio de Porto Alegre, cara. Então não chegou aqui ainda. Nossa! Sério mesmo, tá lá ainda. Então, com isso, o podcast atualmente parceiro da Jambô, né? E a gente teve algumas notícias antecipadas, mas não esperava. Como eu não tive acesso ao Aperte Start antecipadamente, então eu não sabia que ia vir. Acabou que teve a polêmica dos termos, a Jambô já soltou a live dizendo que os termos vão mudar. Teve a mudança lá da intuição para astúcia, que eu achei bem legal. Achei bem bacana legal mesmo. E a gente gravou um podcast sobre isso, falando sobre isso, que eu e o Lino, né, a gente tem um spin-off, que é o Crônicas Fabulosas, tá no feed do podcast, tá no canal, tá no Spotify, e o Kelvin gostou, né, Kelvin? Você achou que é melhor o Lino do que você, né? Eu acho que o Lino deveria vir pra cá e eu ficar de férias. Quero se livrar do trabalho. Pra quem não ouviu, Crônicas Fabulosas é um spin-off do Oito Pilares, onde eu e o Lino a gente faz um review, né? Uma resenha, como o pessoal gosta hoje em dia dessa palavra, né? Fazer uma resenha da live da Jambô, né? Que tá rolando toda terça-feira. Eles estão fazendo live de Fábula Última e eu e o Lino se reúne logo após a gente assiste a live, eu participo pelo menos ao vivo. E aí depois a gente comenta, debate o que aconteceu lá. Basicamente é isso, né? Teoricamente ele é um podcast com data de validade, né? Quando acabar a live da Jambô de Fábula Última, a gente acaba o podcast. Mas quem sabe pode virar um quadro aqui também depois. Mas é isso, galera. De notícias e comentários é isso mesmo. A galera pedindo pra algumas pessoas, não, Big, não para com o podcast e tudo. Mas a Jambô realmente fez o que eu imaginava que ela deveria fazer, que era vir a público, né? E dizer o que é que ela vai fazer com os termos. E ela falou que vai mudar, então seguimos por aqui. Falando em quadro, Kelvin Lima, temos um quadro novo no Oito Pilares, que são os fatos fabulosos. De onde é que surgiu essa ideia? O MT, que ele é o moderador do Discord de Fábula Última, ele começou a postar lá no Discord da Jambô. Todo dia ele posta um fato fabuloso, algum fato sobre o Fábula Última, né? E eu convidei o MT para publicar algum desses fatos aqui no podcast em formato de áudio. Então todo o episódio eu vou pedir pro o MT gravar e mandar pra gente um fato e a gente debater aqui. Então o Kelvin não ouviu ainda. Ele vai ouvir agora e aí depois disso ele vai debater, vai dizer o que é que ele acha desse fato fabuloso aí que o MT vai soltar pra gente. Oi, eu sou o MT
e esse é o Fato Fabuloso do Dia, um novo quadro aqui no 8 Pilares que o Big me convidou a fazer, onde eu vou estar compartilhando curiosidades sobre Fábula Última. O Fato Fabuloso do Dia de hoje é possível fazer um personagem de nível 50 que tem um total de 0 skills usáveis. Em outras palavras, nenhuma das skills do personagem são capazes de ser utilizadas por ele, como por exemplo, pegar a skill Cataclismo de Elementalista sem possuir nenhum feitiço, assim não podendo utilizar a mesma. Mas é tão difícil que você precisa intencionalmente fazer isso, e não aconteceria por acidente. Isso mostra que o jogo tem um design tão bem feito, que até para ser ruim, você precisa se esforçar. E aí, Kel, o que é que você achou aí do Fato Fabuloso? Olha, eu fiquei surpreso. Tava olhando pra mim. Ué, como assim você pode fazer sem nenhuma habilidade útil? Como o MT falou aí, você pode pegar a habilidade que não vai ter efeito nenhum. Se você pegar a Cataclisma, que só afeta feitiço, se você não pegar a habilidade que dá feitiço, você não tem utilidade nenhuma. E de acordo com o MT, dá pra fazer isso até o nível 50. Só pegar a habilidade inútil, que você não consegue usar de jeito nenhum. Terei que confiar nele. Eu desafio alguém a fazer essa ficha aí, eu mesmo de verdade, inclusive, não teoricamente. Ah, eu garanto que se você desafiar o MT, ele me manda a ficha até o nível 50, só com habilidade que não dá pra usar. Não. Que ele consegue fazer uma ficha, eu acredito nele. Eu quero ver ele montar ele fazer isso em mesa. Porque... Não, pra jogar deve ser horrível jogar com um personagem desse. Ah, mas esse é o desafio, né? Os fatos era desafio. Tá bom, então. Então fica aí, se vocês gostarem dos Fatos Fabulosos, o MT volta no próximo episódio. Aproveitando que estão falando do MT, tô aqui entrando na edição pra falar que o MT tá com uma rifa de Fábula Última lá no servidor do Discord do Fábula Última. O link tá na descrição. Se você quiser participar do financiamento, mas você não tá com grana, tem R$10 sobrando, R$20, coloca lá um ponto na rifa do MT. Entre em contato direto com ele, que aí ele vai te explicar direitinho como é que faz. E aí você vai ter a chance de concorrer ao Fábula Última em PDF, ou conforme vai crescendo a quantidade de pontos na rifa, aumenta a premiação. Então participa aí da rifa do MT, ele é um cara legal e ele tá ajudando o podcast. Então tá aí com pouca grana para participar do financiamento, essa é a sua chance. Kelvin, feitiços e rituais. Como falamos mais cedo, a gente tá enchendo linguiça até chegar nos episódios da classe, mas não falamos mais sobre isso por enquanto. É proibido, é tabu falar sobre episódio de classe, mas vai sair. Hoje a gente vai falar sobre feitiços e rituais, que é uma parte do Fábula Última que eu primeiramente pensei em falar de rituais, que ele é um pouco mais complexo do que os feitiços, porque os feitiços eles são só mais habilidades, né, dos personagens. Mas o Kelvin me chamou a atenção de que, primeiro, o podcast ia ficar curto, né, Kelvin? Uhum. E segundo, que é bom dar uma explicadinha para poder fazer sentido na questão da englobar a magia como um todo, né, no Fábula Última. Porque o feitiço, apesar dele ser realmente mais uma habilidade lá, ele tem pequenas particularidades que é diferente de uma habilidade, por exemplo, de um Dark Blade ou de um Guerreiro Sombrio, né, como é que é a tradução atualmente do Dark Blade pela Jambô. Falando nisso, você gostou do Guerreiro Sombrio? Você que é o cara que gosta do Dark Blade? Eu preferi Lâmina Sombria, talvez. Uma coisa, eu sei que é mais literal, mas eu não sei como é que tá no italiano. Se fosse traduzido do inglês, eu preferia Lâmina Sombria. É alguma coisa como Lâmina Obscura. É, então é a mesma coisa, é Lâmina Sombria. Eu preferia Lâmina Sombria, mas eu entendo Guerreiro Sombrio. Mas tudo bem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona feitiços e rituais. Para começar, eu quero recomendar aqui duas coisas que me deram ideias para fazer a pauta desse podcast. O primeiro é o vídeo do Mestre Digital sobre rituais, do Fábula Última. Tá, o link tá na descrição. Um abraço também aí pro Mestre Digital, que foi o participante do podcast número 7. Um cara bem bacana, e eu tô sempre comentando lá no canal, e ele tá fazendo vídeos bem legais, e esse vídeo de rituais é muito maneiro. Além porque ele explica bastante, num tempo até mais rápido do que a gente vai fazer aqui, mas também porque ele indicou lá um PDF gratuito, quer dizer, pague o quanto quiser, né? Mas a galera do pague quanto quiser, que já sabe como é que funciona. Zero é o valor, né? Pague qualquer valor, inclusive zero, né? Mas aí se você quiser
fortalecer aí a autora, né? O Rosalind's Guide to Traditional Rituals. É um PDF lá, pague quanto quiser, que você tá em inglês, obviamente, com rituais tradicionais para Fábula Última. Então, tem vários exemplos de rituais lá. Eu recomendo dar uma olhada. Eu não paguei nenhum real, porque eu também tô liso, então é isso mesmo. Mas é bem legal. Tá lá, o link tá na descrição, mas dá uma olhada no vídeo do mestre, que também tá na descrição o link. E aí, cara, a gente tem a magia do Fábula Última dividida em 6 disciplinas mágicas que elas não são tão equivalentes, né? Porque tem umas disciplinas que usam feitiços, outras... O ritual é uma parada meio diferente, né? Como é que funciona? E quais são as disciplinas mágicas que nós temos no Fábula Última? Entre as disciplinas mágicas do Fábula, nós temos arcanismo, quimerismo, elementalismo, entropismo, espiritualismo, ritualismo. O ritualismo, ele é uma perícia que várias classes têm, certo? Ela já começa com essa questão do ritualismo. E a gente vai explicar um pouquinho de cada uma dessas disciplinas, né? Vamos começar lá pelo ritualismo, já que várias classes têm, né? O ritualismo, ela lida com a capacidade de sentir, manipular, conter ou liberar energia mágica pura, né? Então, tudo que tem a ver com sentir magia, controlar, por exemplo, criar um campo de energia mágica, esse tipo de coisa tem a ver com o ritualismo, né? A parte que é diferente é que o ritualismo ele não dá feitiço, ele só pode ser usado em forma de rituais, certo? O arcanismo ele é um pouco mais complicado também. Por quê? Porque o arcanista ele é aquele cara que tem tipo os summons, né? Tem tipo os Guardian Force, como é que chama em outros Final Fantasy? Summons, a maioria é summons. Summons, Espers, né? Tem no Espers, summons. Ele controla esse tipo de coisa. São seres mágicos, né? Um Ifrit, uma Shiva do caramba, assim. Os rituais dele, eles devem sempre obedecer os domínios daquelas criaturas, dos arcanos dele. Por exemplo, se ele tem um arcano de fogo, então os rituais de arcanismo tem que ter a ver com fogo. Ah, mas fogo não é elemental? Mas a gente vai explicar um pouco sobre isso daqui a pouco. O quimerismo, ele também tem uma pequena particularidade, né? O quimerismo, ele obtém poder da alma de bestas e monstros. Ele tenta imitar os poderes dos monstros. Ele não possui feitiços. Até porque ele aprende as habilidades dos inimigos. Exatamente. Então ele é o Mago Azul, né, Kelvin? Ele é o Mago Azul. Essa aí é a magia azul. Uhum. Ele lida só com a magia dos monstros, né? Que você encontra. Você pode... Tem a regra da classe. Quando a gente for explicar a classe de quimerismo, a gente explica melhor sobre isso aí. Essas escolas, como vocês podem ver pelo nome, tem relação direta com classes específicas. Então, Sim. Quando chegar nessas classes, a gente vai explicar mais detalhes das coisas. Beleza. No elementalismo, Kevin, da escola elementalista, tem muito o que explicar, né? É um mago clássico, né? Solta bola de fogo. Poder dos elementos, né? Dos 4 elementos básicos. Tem uma que a galera sempre fica perguntando o que é o entropismo, que é da probabilidade, caos, tempo, matéria e espaço. Eu lembro, é porque o Kelvin não jogou mago só comigo, né, Kelvin? Você não chegou a jogar mago dos anos 90, não, né? Não. Que tinha lá o Eutanatus, se eu não me engano, que tinha a magia de entropia, a esfera de entropia, não sei, eu acho que era. No mago, a entropia, no mago Ascensão, no caso que eu tô falando aqui, né? A entropia, ela lida um pouco com morte e decaimento também, além de probabilidade e sorte, né? Mas eu vejo o entropista mais como o Dark Mage, assim, Tem Dark Mage no Final Fantasy? Tem. É Black Mage, né, na verdade. Black Mage, né? E como é que é a magia do Black Mage no Final Fantasy? Assim, na real, eu vejo o entropista, na real, como ele seria o mago vermelho, que é o que mexe com o tempo, que dá haste, dá slow. Ah, beleza. O Black Mage é dano elemental. O Black Mage é o dano elemental. Ah, entendi. Então eu que confundi. Então, beleza. Então, o elementalista seria o Black Mage e o entropista seria o Red Mage, é isso? O mago vermelho, exatamente. Entendi. Ah, cara, se eu não me engano, é por isso que o entropista do Fábula Última, ele é um cara vestido de vermelho, sabia? Deixa eu ter exatamente. Você nunca notou, certo? Caraca, velho! Pô, me explodiu minha mente agora. Por isso, porque ele é o Red Mage, ele mexe com a magia do tempo, ele acelera, ele dá slow. Pô, explodiu minha mente agora, velho.
Seguindo aqui, a gente tem o espiritualismo, que ele obtém o poder da alma das criaturas vivas, as emoções e a força vital. Então aqui, voltando a falar de Mago Ascensão, porque eu sou velho, né? Aqui ele mistura um pouco as esferas de espírito, vida também, se não me engano. No caso do espiritualismo, ele não lida só com o espírito em si, lida com emoções e até com cura, né? A cura, no caso do Fábula Última, geralmente são feitiços de espiritualismo, né? Ele seria o mago branco do rolê, né? É, o mago branco, exatamente. Definidas aqui as disciplinas, vamos falar realmente sobre feitiços rituais. Para começar, a gente tem que definir, né? O que é o quê? Então, você pode me dizer aí a diferença, o que são feitiços, o que são rituais, o Fábula Última, como eles definem? Segundo o próprio Fábula Última, feitiços são fórmulas mágicas rígidas, defensivas ou ofensivas, rápidas, fáceis de serem aprendidas ou usadas, mas com pouca flexibilidade. Enquanto rituais são efeitos mágicos poderosos e flexíveis que conseguem causar grandes efeitos em grandes áreas, mas que exigem preparação, altos custos e que podem causar estragos enormes em caso de falha. No caso é aquele negócio, o feitiço é aquele clássico que você tem ali na habilidade, uma bola de fogo que você vai e usa, né, um feitiço de escudo, uma cura. Já o ritual é aquela coisa que, além de ser mais demorada para você preparar e executar, ele não tem um efeito definido, não tem uma lista de rituais no livro, tem exemplos, né? Geralmente você dá os efeitos que você tem no ritual, você combina com o mestre. É bacana, né? Pra incentivar a criatividade, né? Então, quando eu estava lendo mais sobre isso, porque quando eu fui, embora o meu personagem teoricamente use magia na nossa campanha, eu não li muito pra magia porque eu tenho preguiça de magia em RPG, que eu até comentei com você que, tô lendo um sistema aqui, vou jogar com a classe mágica. Aí você vai ter que aprender outro sistema, porque é um minigame dentro do rolê. Exatamente. Aí você tem uma lista de magias, eu odeio lista de magia. E aí eu li os rituais e fiz, isso aqui é uma das coisas que eu gosto, que é uma coisa que não é um sistema à parte, não é um minigame. Você resolve magias em Fábula do jeito que você resolve qualquer outro teste. Sim. Isso é legal. E os rituais são mais legais ainda, que é essa coisa que você pode criar o ritual. Eu quero fazer essa coisa X. E aí, mestre, quanto é que isso aqui vai custar? Quanto tempo vai levar? E aí, vamos ver aqui. Daqui é um efeito grave, é um efeito menor, é um efeito maior. Vai atingir uma pessoa, duas. Isso eu achei bem legal. Eu gosto dessa coisa de não ter lista de magia, de você criar na hora a sua magia ali e fazer aquele efeito que você quer fazer. O legal também dos rituais é que eles são feitos para serem bem diferentes dos feitiços. Então, como a gente vai ver mais na frente, tem coisas que os rituais não conseguem fazer, que estão guardadas para os feitiços, né? Que é causar dano, causar condições e tal. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos começar falando dos feitiços mesmo. Das 6 escolas que a gente falou aí, a gente tem 4 escolas de feitiço, né? Essas 4 têm feitiço realmente, né? Que é o quimerismo, o elementalismo, o entropismo e o espiritualismo. Só que dessas 4, uma a gente já falou também que não tem feitiço próprio, né? Que é o quimerismo. Então, basicamente, a gente tem 3 listas de feitiços, que é o elementalismo, o entropismo e o espiritualismo. A gente não vai falar dos feitiços aqui, isso aqui vai ficar para quando for as classes, né? Mas todos os feitiços em si, eles têm coisas em comum, né? Primeiro, eles são feitos para ser usado em combate. E aqui, eu coloquei um porém. Por que esse porém? Porque isso aqui eu não pesquisei o suficiente, porque a pauta foi feita de última hora. Mas eu lembro que enquanto ainda estava aprendendo Fábula Última, antes desse negócio da Jambu e tal, quando eu estava escrevendo a nossa campanha, enquanto a gente estava jogando a campanha, eu ouvi boatos de que ia ter uma reformulação no Fábula Última, ou uma revisão. Eu acho que inclusive foi o que virou os playtests que tem do jogo, né? Que estariam tendo uma revisão na questão dos feitiços, que tem feitiços que poderia ser usados fora de combate, só que o livro não prevê isso, tá ligado? O livro básico do Fábula Última não prevê você usar, sei lá, um escudo fora de combate, uma bola de fogo fora de combate, fora das cenas de combate, né? Você acha que atrapalha muito não ter no livro a regra de, esse feitiço aqui você só pode usar em combate? Será que atrapalha muito? Mas, foda-se, eu quero usar fora de combate mesmo que o jogador use. Sinceramente, a galera dá um jeito, assim, se precisar. É legal que você tenha isso definido, eu acho.
Mas, sinceramente, eu não acho que vai fazer uma grande diferença, assim. Eu acho que fica até um pouco mais voltando atrás agora, acho que fica até um pouco mais limitante você definir, esse feitiço aqui é para combate e esse não. Eu acho que você não ter isso abre um leque de que mais feitiços consigam ser usados fora do combate. Claro, isso aí é uma coisa do mestre e da mesa, não é o jogador impor isso ao mestre, nada disso. Mas abre esse leque de possibilidades e deixa mais interessante você usar essas ferramentas. Por mim, tudo poderia ser usado fora de combate, dependendo da situação, né? Lembrando que isso aqui tudo é de orelhada. Se eu tiver errado, o pessoal me corrige aí, explica direitinho como é que é a questão dos feitiços fora de combate. Porque eu não li a respeito, eu fiquei sabendo de uma pessoa que falou pra outra pessoa, que então a galera que tá ligada aí mais nas coisas pode mandar mensagem pra gente e a gente corrige isso no próximo episódio. Todos os feitiços possuem um custo de ponto de mente, certo? Ela tem uma quantidade de alvos, que pode ser variável, né? E tem uma duração do feitiço. A duração, ela pode ser instantânea, tipo, usou e acabou, né? Geralmente um feitiço de dano é instantâneo, causa o dano e vai embora. Ele pode ser uma duração durante a cena, né? De uma cena, ou seja, ele dura até o final da cena ou até o mago, o usuário da magia, ele encerrar o efeito. E tem alguns que tem a duração especial, que aí a duração é definida no próprio feitiço. Dura até alguém acontecer tal coisa, né? Uhum. Eu gosto que são poucas durações, né? Não tem negócio de assim, dura 3 rodadas. Aquela coisa chata de contar rodada, velho. Isso é coisa de D&D antigo, né? De 3.5 pra trás. Eu acho que nem D&D 5 tem mais isso. Tem não, né? Que bom. Eu acho que não, acho que é tipo, dura combate. Eu não sei. Gente, eu não leio D&D. Nem eu. Mas enfim, até pelo pouco que eu sei de assistir live assim e tal, é meio que é combate, cena instantânea, mas é mais ou menos isso mesmo. É uma regra moderna, né? Cansa daqueles feitiços que dura 1d4 mais uma rodada, tá ligado? Feitiço D&D 3.5. Você tem que fazer uma equação de segundo grau pra saber quanto tempo o feitiço ia durar. E aí depois que você fizer essa equação, você tem que lembrar se o feitiço está ativo ou não. Muito bom. E aí para lançar um feitiço, o que você precisa? Você precisa ser capaz de se movimentar, ou seja, o personagem não pode estar amarrado, nem paralisado, nem coisa do tipo. Pode estar usando alguma coisa na mão, né? Por exemplo, tem magos que usam o livro, o tomo, né? Usam... Uhum. O personagem do Kelvin usa um cajado, inclusive, para lançar feitiço, né? Exatamente. E ele tem que ser capaz de pronunciar a invocação, né? No caso, eu até anotei aqui, se o mago for mudo. E aí, como é que vai? Eu acho que é até interessante um desafio de fazer um mago mudo. É algo a se pensar, isso. Inclusive, o Emo é um cara que se importa muito com inclusão. Eu acharia legal fazer um mago mudo e ver como é que faz. Libras conta como pronunciar a invocação? Será? Boa, é uma coisa a se pensar aí, galera aí. Você que é mago e mudo, deixa o seu comentário aí sobre como é que você faz magias, por favor. Você que tem essa habilidade. Então a galera quiser sair da caixinha aí, faz aí um mago mudo. Outra coisa que você precisa é ser capaz de pagar o custo total de ponto de mente, porque geralmente o custo ele varia, né? De você tiver vários alvos, aí você quer atingir 3 alvos, mas você tem que pagar o custo total. Se você não tem ponto de mente suficiente para pagar o custo total, não vai rolar o feitiço. Nada de pagar em parcela. Nem pagar, não, eu tenho 18, mas preciso de 20, libera aí. Não rola. E exceto em casos onde o alvo for a si mesmo ou especial, você tem que ser capaz de ver os alvos. E agora entrou a questão do mago cego também, né? Então, lamento aí o Emo, mas tá muito capacitista isso aqui, gente. O cara não pode ser cego, não pode ser mudo. Aí é complicado. Tem que ver isso aí. Mas às vezes ele veio com o poder da mente. Nossa, eu mandei tem que ver isso aí sem me tocar, que era uma piada não intencional. Alguns feitiços, eles são ofensivos, Kelvin. O que significa? São feitiços que causam efeitos ou dano no oponente. Eles são marcados com aquele raiozinho vermelho. Uma coisa que eu quis colocar aqui, porque teve gente que perguntou, não sei se foi no Discord da Jambô, perguntou, por que esse feitiço tem esse raiozinho e tal?
E é isso aí, se você tem um feitiço ofensivo, ele tá marcado com um raiozinho vermelho. Eu tive essa mesma dúvida quando eu li a primeira vez. Aham. Mas aí eu percebi que era só falta de leitura. Outra coisa que é diferente do feitiço ofensivo é que ele tem uma jogada de ataque. Ele é um ataque. Você não acerta um feitiço ofensivo automaticamente, né? Ele tem um teste de magia. Que você tem que rolar o quê, Kevin, pra fazer o teste de magia? Você vai ter que fazer um teste de astúcia mais vontade. Porém, se você for um quimerista, você pode escolher astúcia mais vontade ou vigor mais vontade. Legal do quimerista é que ele tem essa possibilidade de ser um cara que tem um vigor maior, né? No caso, um cara mais lutador e tudo. E poder usar vigor no lugar de... Talvez a astúcia dele não seja tão alta, então ele tem essa opção aí. Os outros vão testar astúcia e vontade, que são os atributos mentais, digamos assim, né? E como eles necessitam de um teste, feitiços ofensivos estão sujeitos a tudo que um teste está sujeito, né? Ele falha crítica, sucesso crítico e oportunidades. Inclusive tem alguns feitiços que trazem oportunidades de exemplo neles mesmos, né? Se você tiver uma oportunidade, né? Para quem não lembra de oportunidade, você lembra, Kevin, o que significa uma oportunidade no Fábula Última? A oportunidade é um efeito extra que você consegue, geralmente de uma lista que existe dentro do livro, nós já tratamos aqui. Você recebe uma oportunidade quando você consegue um sucesso crítico no seu teste. E essa oportunidade pode ter vários efeitos. No caso de feitiço, vai estar descrito o efeito. Por exemplo, no feitiço Ignis, tem lá a oportunidade, cada alvo atingido por esse feitiço ficará abalado. Ou seja, se você lança Ignis e tem um sucesso crítico e você lançou em 3 alvos, vão ser 3 alvos que agora estão com o status abalado. Cara, gostei que você tá com a oportunidade na ponta da língua aí, cara. Só faltou falar que a oportunidade, ela acontece quando você tira números iguais no dado, né? E que tem que ser de 6 pra cima, né? 6 e 6, 7 e 7, 8 e 8. Mas tem tudo isso, realmente. O Ignis tem essa oportunidade aí. E também o dano do feitiço ofensivo, ele funciona mais ou menos como dano de arma, né? Ele usa o RA, né? O rolagem alta, mais um valor fixo. Ou seja, o dano que você vai rolar os 2 dados de dano, né? Os 2 dados do feitiço, né? Astúcia mais vontade ou vigor mais vontade. O dado mais alto mais o dano fixo do feitiço. No caso do Ignis aí é quanto? Vai ser o dado alto mais 15. Acho que feitiço é isso, cara. Você quer falar mais alguma coisa sobre feitiço ou vamos pros rituais? Não, a única coisa que eu quero falar sobre feitiço é novamente elogiar esse sistema de magia que não é um minigame. Você resolve igual os outros testes. Ele é como se fosse uma arma, né? Os feitiços, né? Basicamente. É como se fosse a habilidade da classe, uma arma. Eu acho isso legal porque mantém o flavor de... é o feitiço que eu tô lançando. Mas não precisa ser aquela coisa chata. Nossa, você quase pune o jogador que quer jogar com classe mágica porque ele vai ter que aprender 2 sistemas diferentes para poder jogar. Enquanto o cara que quer bater com martelo só precisa rolar um dado. Cara, tem isso. Quer dizer, é uma coisa que sempre é balizador de alguns sistemas, assim... É fácil jogar com o mago nesse sistema? Hoje em dia eu não sei se tem, mas antigamente tinha muito isso. Dizer assim, jogar nesse sistema aqui de mago é fácil ou é difícil? No D&D é difícil, nesse outro é fácil. Então o Fábula Última ele é fácil de jogar com o mago, né? Porque basicamente, quando é um feitiço que não é ofensivo, ele é uma habilidade igual qualquer outra do Fábula Última, né? Dos personagens que tem habilidades, né? Exatamente. E quando é ofensivo, ele é uma arma. Exatamente. Eu acho bem legal isso. Eu gosto de sistemas que fazem isso. O primeiro sistema que eu tive notícia de fazer isso, que eu li pessoalmente fazer isso, foi justamente odiado por todos o GURPS. Queira que não, no GURPS Magia é só uma perícia. Sim, cara, é verdade. É um teste de perícia normal, como qualquer outro. E aí vai ter os efeitos da magia, claro. E tem seus problemas ali no meio, mas é isso. 3D&T agora, no 3D&T Victory, também é isso. Magia virou uma vantagem. E aí você, na verdade, magia virou só um bônus, você dá aí alguns testes. Pra mim também se integra essa coisa de não é um minigame à parte. E agora o Fábula Última, e entre outros que provavelmente eu já li, mas eu esqueci nesse exato momento. Mas enfim, eu acho bem legal esse sistema de magia. Mas vamos pro mais legal de todos, que é o ritual. Começa a sessão de rituais com uma lista do que não pode fazer, o que o ritual não consegue fazer, Kevin. Então você pode falar pra mim aí coisas que o ritual não pode fazer de maneira alguma?
o ritual não pode causar dano direto, porém ele pode causar dano indireto, um efeito colateral. O próprio livro fala, pô, se você quiser abrir uma fenda no pé do seu inimigo, ele provavelmente vai sofrer dano, mas ele pode fazer um ritual dizendo, olha, eu vou fazer ritual para dar dano no meu inimigo. Não, mas por acaso abrir um buraco causar um deslizamento de terra, né? Incendiar uma floresta, tudo isso não é dano direto, mas pode causar dano no inimigo. Você não pode infligir ou remover uma condição. Certo, isso aqui também vale a questão do indireto, né? Sim. Você também não pode modificar PV, PM, pontos de inventário, pontos de fábula ou pontos de última. Você não pode nem subir, nem descer, não pode fazer ninguém ganhar ou perder, nada disso. Nem o atual, nem o total, nem temporariamente, nem... Nada. Você não pode mexer nisso, não pode afetar nisso. Beleza, o que mais? Você não pode replicar benefícios mecânicos de uma habilidade ou feitiço existente. Por exemplo, eu sou aqui o meu elementalista aqui, pô, mas eu queria muito fazer aquele efeito do entropista. Vou fazer um ritual aqui, nem que eu pague mais caro, mas eu faço a mesma coisa que ele. Não pode. Gerar criaturas ou equipamentos, ou conceder habilidades permanentes. E tudo isso aí, o mestre e os jogadores têm que estar atento, que são coisas que ele não pode fazer, né? Mas tem uma exceção aí na questão das habilidades ou feitiço, né? Que falam que efeitos gerais, tipo, um teleporte ou uma habilidade de voar, dá pra fazer, porque é uma coisa... Tem feitiço de voo, né? Mas você... se não foi exatamente igual o feitiço de voo, dá pra você fazer num geralzão, assim, fazer as coisas flutuarem, fazer pessoas flutuarem, entendeu? Então dá pra tentar replicar. Eu acho que vale usar como tudo em RPG, vale usar o bom senso, né? Assim, se for uma coisa mais genérica, exatamente como o voo, por exemplo, pô, tá, beleza, tudo bem. Em uma situação mais emergencial, talvez, coisa assim, que contribua pra a história, tudo bem. Mas no geral, você não poderia replicar esses benefícios. Em todos esses casos aí, o mestre tem a palavra final, tanto sobre se o efeito é possível, e também o mestre tem que definir o que acontece caso o ritual falhe, né? Porque o ritual vai ter um teste, e se falhar, o mestre tem que dizer, se falhar vai acontecer tal coisa. Uma coisa que eu queria também falar aqui, Kelvin, é que cada uma das perícias, né? Cada uma das escolas, digamos assim, né? De magias aí, elas controlam um aspecto, como a gente falou, né? O entropismo controla tempo, espaço, o espiritualismo pode controlar a questão de mente, corpo. Só que tem alguns rituais que podem se encaixar em mais de uma escola. Vou dar um exemplo, como eu falei lá no começo. Se você tem um arcanista que tem um arcano dele que é de fogo, então talvez você consiga fazer um ritual de fogo com arcanismo, mas que esse mesmo ritual de fogo você pode fazer com um elementalista. Perfeito? Faz sentido? Faz. Então é isso. Sempre que você tentar encaixar, você tem só uma, no máximo duas, sei lá. Eu acho que ninguém vai querer fazer um cara dos rituais com 3 escolas de magia, né? Mas você tem que tentar encaixar o ritual naquela escola que você tem. Mas só que o mesmo ritual, dependendo do bom senso, como o cara falou, pode se encaixar em mais de uma escola. Pode ser de espiritualismo e de entropismo, sei lá. Depende mesmo aí da interpretação, e aí fica ao bom senso de cada mestre, de cada jogador, e aí gera um debatezinho legal. Sim, como não existe uma lista de rituais, ele é uma coisa mais aberta, eu acho que é quase inevitável você acabar misturando algumas coisas assim. Para lançar o ritual, Kelvin, então, depois que decidido o que é que vai fazer, qual vai ser o efeito, né? E o que é que vai acontecer em caso de falha, tem que ver como é que vai ser o ritual, como é que ele vai ser feito. Então, tem uma tabelinha na página 119 do livro em inglês, não sei em qual página vai ficar do português, mas em inglês ele fica no 119, onde tem uma lista de potência do ritual, que é o tamanho do efeito, né? Por exemplo, se for um ritual de potência menor, o que é um ritual de potência menor? Um brilho de luz, né? Um talo. Dá uns exemplos aí, que é o que tem no livro. Fazer uma luz brilhar, quebrar um vidro, sei lá, jogar pedra pequena longe. Entendi. Umas coisas assim. Quanto maior a potência do ritual, maior é a dificuldade do teste e também o custo básico do IMP, né? Vai do menor até o extremo.
que o extremo, além do custo ser 50 base, ainda tem a dificuldade a maior, que é 16 do Fábula Última, que é enfraquecer uma entidade divina, prevenir uma catástrofe, causar uma mudança de uma semana numa criatura ou localização. Você vê que um efeito, você consegue fazer até um efeito de uma semana de duração, mas não consegue tornar ele permanente, tá ligado? Não é permanente. Mas legal, são efeitos gigantescos, quando você vai pro extremo, são efeitos, assim, realmente grandiosos. Por isso que custa muito caro e é muito difícil fazer. Uhum. E também você tem que determinar a área do ritual, quais indivíduos ou áreas eles afetam. E a área, quanto maior a área, vai ter um multiplicador de custo do ponto de mente, né? Por exemplo, se você vai fazer um ritual que afeta só um indivíduo, o custo de ponto de mente vai ser só aquele básico, né? Só o do que você determinou é 1, né? Se você for afetar uma área pequena, alguns humanos, ou uma criatura grande, ou uma sala, e aí o custo é dobrado, de MP vezes 2. E vai indo até o vezes 4, que é imenso, que você pode fazer um ritual que afete uma fortaleza, um lago, o topo de uma montanha, uma vila, um bairro de uma cidade, e aí o custo vai ser vezes 4. Quer dizer, se você quiser causar um efeito de potência extrema, que é 50 MP, durante uma semana, num bairro inteiro, vai custar 200 MP para ser feito. Boa sorte. Espero que não dê errado. Exatamente, porque, como diz o tio Ben, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Um efeito desse tamanho que der errado, meu amigo. É uma coisa a se manter em mente. Quanto maior a potência, não só é mais caro e mais difícil, como a consequência em caso de erro tende a ser maior. Depende do mestre, mas tende a ser maior. Aí temos mais algumas regrinhas sobre rituais, né? Que eles podem ser feitos como um teste de grupo. É uma regra do Fábula Última que a gente passou bem por cima, a gente também não vai explicar aqui. Mas basicamente o que é um teste de grupo? É quando uma pessoa é eleita o líder do teste, as outras fazem testes para ajudar aquele líder. Cada pessoa que passar no teste vai dar um bônus pro líder. Uhum. E isso no ritual faz bem sentido, né? O cara que é o líder do ritual e os outros são os ajudantes, os assistentes do ritual, né? Exatamente. Você imagina no Flavor, tá um mago lá fazendo um ritual e as outras pessoas vão pegando itens pra ele pra ajudar, ou então não deixando o inimigo chegar perto, mas só que sem necessariamente ser um combate, mas você pode interpretar esses testes como isso, enfim, qualquer coisa que ajude. Porque tem isso no teste de grupo, né? Você que fala o que é que você tá fazendo para ajudar a pessoa. Tem o caso do jogador poder reduzir aquele custo de ponto de mente pela metade. Uhum. Se o jogador quiser tentar isso, aí o mestre vai determinar um item raro ou um item especialmente mágico que o jogador tem que possuir. No caso, diz assim, pra você fazer esse ritual de parar o tempo, você tem que ter o relógio divino. Ele vai poder fazer o ritual sem o relógio divino, só que se ele tiver o relógio divino, ele vai custar metade do ponto de mente para fazer. Então, é uma boa maneira de fazer efeitos grandes assim, né? E aí para conseguir esse material, você pode ter uma aventura inteira só para isso. Uma quest só para isso, né, velho? Uma quest inteira só para conseguir esse material. Uhum. E aqui no livro também fala que se for uma coisa urgente ou um item muito raro mas precisa agora, o GM pode permitir que outra coisa seja sacrificada no lugar, uma coisa equivalente seja sacrificada no lugar ali para cumprir essa exigência, né? Essa exigência. No caso, essa regra aí também serve para o seguinte: se o cara tá fazendo um ritual, mesmo que ele não tenha determinado nenhum item para fazer, seja só um ritual feito às pressas, porque o ritual ele requer um tempo de preparação. O cara fazer estudos e ter um local que ele possa fazer o ritual calmo, sem pressas e tudo, sem nenhuma interrupção. Mas caso ele precise fazer de uma maneira urgente, mesmo sem o item especial, o mestre pode exigir que ele sacrifique alguma coisa. Seja lá, você tem que sacrificar um equipamento seu, ou tem que sacrificar pontos de vida seu. Dá um sacrifício para poder o ritual ser feito naquela situação apressada, né? Exatamente.
É legal, pode ser usado em conjunto com essa regra do item especial, mas pode ser usado separadamente também. Pra criar uma tensão, né? Exatamente. Nossa, eu preciso disso agora. Você precisa disso agora? Então, que tal a gente fazer essa barganha aqui? Tipo assim, não tá em combate, mas, mestre, a cidade tá sendo invadida. Eu preciso fazer um ritual rápido pra reforçar o portão da vila. Tá na correria, meu amigo. Nessa correria aí, caindo coisa na tua cabeça, tu não vai conseguir fazer isso aí sem sacrificar tal coisa, não. Tu faz, mas tu vai sacrificar tal coisa. Não sendo pessoas, eu apoio. Dependendo da pessoa. O último ponto aqui sobre os rituais, quer ver, é que eles podem ser usados sim durante o combate, né? Diferentemente dos feitiços que a gente citou que feitiço fora de combate é meio estranho, né? Mas o ritual ele pode ser usado durante o combate. Ele segue mais ou menos as mesmas regras do ritual normal, só que ele acrescenta a questão dos relógios, né? Que é aquela regra lá de você tem que preencher um relógio. Tem a regrinha lá no livro de você fazer testes. Você vai fazer testes para preencher os relógios, e aí depende da ponta desse feitiço, o relógio vai ser maior ou menor. Pode ser usado em combate, mas dá trabalho. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. E aí, Kevin, pra gente encerrar, vamos falar alguns exemplos de rituais que tem no livro, mas como a gente falou lá no começo, se você quiser mais exemplos de rituais, você baixa lá o PDF, fortalece lá o autor, pague quanto quiser. Mas vamos falar 2 exemplos do livro aqui. O Kevin vai falar gostou do Globo de Fogo aí, Kevin? O primeiro exemplo que tem no livro é invocar um grande globo de fogo usado para destruir o motor de uma aeronave. Vai ser um ritual de elementalismo de potência maior, porque é um grande globo de fogo, e ele vai atingir uma área pequena que é só o motor da aeronave. Então ele vai custar os 40 do efeito maior, vezes 2 da área, 80 PM de custo e nível de dificuldade 13. E se ele falhar, um exemplo, você pode desencadear uma tempestade de fogo devastadora, que provavelmente vai causar estrago onde você não queria. A precisão que você tinha de jogar o globo de fogo para destruir o motor, se você errar, né, vai chover fogo lá na área, né? Talvez. Provavelmente você vai destruir a nave. Sem querer, talvez. Eu achei muito legal aqui, eu sou o cara do tempo, né? Quando eu jogava Vampira Máscara, eu queria ter Tempores, que era a perícia roubada dos Bruhá, né? Mas eu gostei muito desse alterar o fluxo do tempo, né? Para restaurar brevemente as funções de um dispositivo danificado. Isso aí tem até, se eu não me engano, tem esse ritual no Aperte Start, ou algo parecido, né? É um item que faz isso lá no Aperte Start. No caso aqui seria um ritual de entropismo de potência média afetando uma área individual. Ou seja, seria 30 pontos de mente, dificuldade 10. Em caso de falha, acontece o contrário. O mecanismo, em vez de restaurar, de voltar no tempo e ficar novo em folha, ele vai avançar e vai apodrecer, vai envelhecer rapidamente, enferrujar, esse tipo de coisa. Caçar o pó. Ficar o pó. Kelvin, acho que finalizamos o podcast. Acho que é isso. Acho que abarcamos vários aspectos aqui dos feitiços rituais. Talvez quem tinha dúvida tirou as dúvidas, ou não, né, também. Ficou com mais. Ficou com mais dúvidas. Se você ficou com mais dúvidas, eu aconselho você a mandar as dúvidas aí pra gente, ou então conversar com a galera do Discord, que tem mais experiência com Fábula Última. A gente acha que ritual, como o Kevin falou, é uma coisa que trabalha muito a questão da criatividade, da pessoa ser criativo, de usar aquele aspecto, seja lá o espiritualismo, o entropismo, para fazer efeitos bem legais, assim, que fogem mesmo, sai da casinha dos feitiços e deixa o Fábula Última bem mais narrativo, né? Exatamente. É sempre muito mais legal você conseguir fazer algo que se adequa exatamente ao que você precisa naquela hora da narrativa, do que você, vou lá olhar isso aqui, olha só que legal. Olha, eu vou fazer igual a todos os outros magos. Que bacana. E quando a gente fala da lista de feitiços lá do PDFzinho lá, eu não falo nem pra usar by the book, né, do jeito que tá escrito, mas pra ter ideias. Se você for narrador, você vai ter ideias de como julgar os rituais dos seus jogadores. Se você for jogador, você vai ter ideias de como... Porque nem sempre o mestre vai permitir. O seu mestre vai
achar que é de um jeito, você acha que é de outro, vai colocar obstáculos, mas você tem ideia do que é do potencial da ferramenta de rituais, né? Que feitiço é legal, mas ritual é bem mais bacana. É bem mais bacana. É isso, cara. Vamos embora então? Vamos jogar Ragnarok, cara? Bora. Tem que passar pro nível 99 hoje, cara. É importante. Valeu, falou, cara. Valeu, tchau. Outra coisa que todos os feitiços têm em comum, que eles têm um custo de ponto de mana. Ponto de mana não, ponto de mana é coisa de jambu. A outra coisa que você precisa para lançar feitiço, você tem que ser capaz de pagar o custo total de IMP, né? De ponto de mana. Ponto de mana não, cara. Caralho, amigo. Ponto de mente. Deixa eu repetir. Eu sou a favor de você colocar na pauta, escrever por extenso pontos de medo pra você parar de te atrapalhar. Escrever por extenso ponto de mente até você aprender que é ponto de mente, até você internalizar que PM não é ponto de mana. E olha que eu reclamei de ponto de mana lá na Jambu, né? Uma hipocrisia do caralho.